Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Jonas, capítulo de número 1. No livro de Jonas, capítulo de número 1, do versículo 1 até o versículo de número 16. Glória a Jesus. Sou grato a Deus pela oportunidade que Ele nos tem dado de estar aqui mais uma vez nesta noite para cultuar o nome santo do Senhor Jesus e desta feita com a responsabilidade de trazer uma porção da palavra de Deus. Jonas, capítulo de número 1, o versículo 1 ao versículo de número 16. Vamos encontrar, diz amém. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descendo aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia que homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Meus queridos, esta palavra é uma palavra bem conhecida de toda a igreja, muito apregoada. Quem tem aí alguns anos de crente já ouviu pelo menos 5 ou 6 mensagens nesta palavra, nesta passagem bíblica. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, quando nós dizemos que Deus se renova a tua palavra a cada manhã,
É porque a cada manhã, a cada dia, Deus fala de forma diferente, através da mesma palavra. Ele tem uma mensagem diferente, direcionada a cada coração. Nós observamos aqui no primeiro versículo, onde diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. O nome Jonas em hebraico, ele quer dizer pombo. É uma árvore de grande resiliência, é uma ave que passa por grandes tempestades, e ali como se nada o atingisse. E ele era filho de Amitai. Amitai em hebraico quer dizer a minha verdade. Então Jonas era filho da minha verdade. Agora o Senhor chama Jonas como profeta e manda que ele vá até Nínive, e diz que ali o cheiro de Nínive já chegara às narinas de Deus. O pecado a qual estava assolando aquela cidade já tinha chegado às narinas do Senhor. Meus queridos, Deus é aquele que vê tudo que fazemos aqui na face da terra. Nada, absolutamente nada, escapa aos olhos do Senhor. E nós observamos, Jonas, irmãos, ele decidiu não obedecer à voz de Deus. E nós olhamos aqui a Bíblia Sagrada, quando no capítulo, no versículo de número 2, diz que Jonas se levantou, mas se levantou para ir numa direção contrária, se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Agora imagina, qual é a mentalidade desse homem que queria fugir da presença do Todo-Poderoso, que queria ali praticamente peitar, desafiar o Senhor Deus na sua grandeza. Nós, queridos, na nossa pequenez, não podemos nem imaginar o que Jonas estava pensando, mas eu quero crer, queridos e amados, que ele sabia do que Deus era capaz, e sabendo do que Deus era capaz, eu quero crer, não diz a Bíblia Sagrada, mas eu quero crer que ele imaginou: eu vou do lado contrário, eu vou desafiar o Senhor, certamente ele vai acabar com a minha vida, e aquele povo não será salvo. Eu quero crer que ele deve ter pensado mais ou menos desse jeito. Mas, queridos, nós observamos que Deus tinha um propósito muito grande na vida dele. Deus realmente tinha uma missão e queria que Jonas cumprisse esta missão. Muitas vezes Deus nos tem uma missão grandiosa na nossa vida. A gente, por não entender, por não compreender qual é a missão que Deus tem na nossa vida, a gente sempre quer dar uma escapada, a gente quer sempre correr do que Deus tem para a nossa vida. E com Jonas não foi diferente, e começou a passar problemas, passar dificuldades. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por problemas, passamos por dificuldades, porque nos associamos a pessoas que Deus quer tratar. Como é que é isso, pastor? Deus, irmãos, ele tem algo a tratar na vida de um desobediente, e aquele desobediente começa a passar por tribulação, mas nós então queremos pegar o problema daquele desobediente para a nossa vida, nos associamos com ele, colocamos ele junto de nós, e começamos também ali a participar do mesmo problema daquele, porque estamos no mesmo barco, e passamos a enfrentar os mesmos problemas daquele desobediente, sendo que não temos nada a ver com aquilo. Como dizia o bom baiano, eu não tenho nada a ver com o pato, porque agora eu vou pagar o pato. Mas é desta forma, irmãos, estamos no mesmo barco do desobediente. Jonas, no versículo 3, diz que ele desafiou a autoridade de Deus. É como aqui, se Deus tivesse mandado ele aqui para Paramirim, e ele fosse para Brumado. Totalmente diferente a direção. O homem precisa estar na direção de Deus para alcançar a bênção, irmãos.
Nós precisamos estar na direção de Deus. Se Deus mandou nessa direção, é nessa direção que a gente vai. Mesmo diante de problemas, de dificuldade, de aflição, mesmo diante de espinhos, de porta apertada, caminho estreito. Mas se Deus mandou, Ele garante. E Jonas começou a ir na direção contrária. Jonas começou no caminho da desobediência, no caminho de desafiar a Deus. Todas as vezes que desafiamos qualquer autoridade, nós começamos a ficar expostos. Agora imagina a gente desafiar a autoridade de Deus. Nessa época que estamos vivendo, que estamos na era da graça, Deus, queridos, Ele é misericordioso. Você vê que o homem peca e parece que nada acontece. Mas naquela época era diferente. Quando o homem desobedecia, era fulminado, morria. Hoje é um outro tipo de morte. Deus, pela sua misericórdia, aguarda, dá mais um tempo, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. E tem pessoas que querem abusar das oportunidades que Deus dá. Jonas, ele decidiu peitar a Deus. Todas as vezes que peitamos uma autoridade, que peitamos uma lei, estamos sujeitos às consequências daquela lei. Estamos sujeitos a pagar as consequências por estarmos ali desobedecendo uma autoridade. Agora imagina, estava Jonas desobedecendo ao próprio Deus. E a Bíblia diz que ele desce ali para o porto. Chegando no porto, ele encontra um navio. Esse navio ia em direção contrária. Ele disse: é aqui mesmo que eu vou. E embarcou no navio. Pagou, pois, a sua passagem. A Bíblia diz: pagou, pois, a sua passagem e embarcou no navio. Agora entra a história do capitão. O que o capitão tinha a ver se Jonas estava desobedecendo ou não? Em tese não tinha nada a ver. Mas o capitão, ele permitiu que Jonas adentrasse no seu barco. O erro do capitão foi esse, queridos. Ele permitiu que Jonas adentrasse no seu barco. Nós não podemos, irmãos, permitir que qualquer tipo de pessoas entre no nosso barco, entre na nossa vinda, porque nós começamos a pagar o preço. A pessoa adentra, pessoas atrapalhadas de qualquer jeito, e às vezes nós permitimos que esse tipo de pessoa adentre na nossa vida. Nós abrimos a porta da nossa casa para esse tipo de pessoa adentrar. Nós abrimos a porta da nossa vinda. A pessoa adentra, faz morada. E quando começa a ser tratado por Deus, a gente começa a padecer também. Observe, toda aquela tripulação daquele navio, daquele barco, o que é que tinha a ver com Jonas, que era desobediente? O que é que aquela tripulação tinha a ver com Jonas? Eles estavam, irmãos, simplesmente, mesmo sem saber, eles estavam compactuando com o erro. Eles estavam compactuando com o erro. Jonas era desobediente, Jonas estava no caminho errado. Jonas não era uma pessoa para ninguém estar ali do lado dele naquele momento. Mas eles aceitaram, mesmo sem o conhecimento. Aceitaram que Jonas adentrasse no barco, e ali começa toda a tripulação a padecer. Quando nós permitimos, irmãos, que um Jonas adentre no nosso barco, nós começamos a passar, como no versículo de número 4, nós começamos a passar por tempestades na nossa vida. Às vezes a gente não entende, mas pastor, na minha vida parece que está tudo errado, nada está dando certo, tudo que eu faço parece que está indo para trás.
A gente não entende, não compreende, irmãos. Por que que está acontecendo? Estamos muitas vezes associados do lado, no nosso barco, na nossa casa, na nossa vida, com pessoas que não eram para estar fazendo parte da nossa vida, da nossa casa. Nós abrimos a porta para pessoas erradas. Nós precisamos pedir a direção a Deus. E quando temos um Jonas na nossa vida, no nosso barco, muitas vezes arriscamos o nosso casamento. O casamento começa a ir à ruína, começa a ir por água abaixo, as brigas começam, e você não sabe por que começou. Mas por que começou, como é que começou, de onde veio isso? E você não sabe. Tem pessoas, irmãos, que só de encostar de junto da gente, já nos causa mal. Imagina quando começa a comentar. A pior coisa que tem é uma língua ferina. E tem pessoas que têm o dom de levar alguém à ruína. Ele começa com as palavras, e ali aquelas palavras vão fomentando no coração, e muitas vezes quando você percebe, o casamento está indo por água abaixo, o negócio está indo por água abaixo, vai de mal a pior, você não tem mais paz na sua vida, tudo que você faz parece que não dá certo, porque você está aceitando o Jonas no seu barco. Quando nós aceitamos o Jonas no nosso barco, irmãos, o prejuízo é iminente. Observe no versículo de número 5, eles começaram a jogar as fazendas fora, pegaram ali os alimentos, começaram a aliviar o barco. O prejuízo é iminente, começa a ter prejuízo na sua vida, começa o prejuízo primeiramente financeiro, prejuízo espiritual. Quando nós aceitamos o Jonas fazer parte do nosso barco, fazer parte da nossa vida, nós começamos a ter prejuízo. A tempestade começa a vir, a descer sobre a nossa vida. E muitas vezes a gente está à beira da ruína. Observe, os marinheiros já estavam achando que o barco ia se quebrar, ia se partir ao meio. Quando nós estamos ou no caminho da desobediência, ou compactuando com o caminho da desobediência, ou acoitamos um Jonas no nosso barco, a tempestade começa a sobrevir sobre a nossa vida, e as coisas começam a parecer que nós vamos ter um fim, vamos morrer, vamos perecer, nosso barco vai afundar, nosso barco vai quebrar, e começam os prejuízos. Primeiramente, os prejuízos financeiros. Observe, começaram a jogar as fazendas ao mar, e ali foi tirando tudo de valor e jogando ao mar. Muitas vezes tem perca de emprego, muitas vezes casamento, muitas vezes a vida espiritual, dinheiro, e começa, é um emaranhado de coisas, e você começa a achar que para a sua vida não tem mais solução, que o seu barco vai afundar, que você vai morrer, porque aceitou um Jonas no seu barco. Quando aceitamos um Jonas no nosso barco, os prejuízos que tomamos ao decorrer desta situação são prejuízos irrecuperáveis. Mas como, pastor? Observe, irmãos, jogaram o alimento ali no mar, jogaram as fazendas no mar. Depois que jogaram Jonas no mar, recuperaram as fazendas que tinha jogado no mar? Não. Muitos dos prejuízos que tomamos ao longo desta jornada, nós não mais recuperamos. Jonas estava no barco. Quando aceitamos Jonas no barco, nós colocamos a nossa vida em perigo, nós colocamos a nossa família em perigo. Quando aceitamos Jonas no nosso barco, nós estamos caminhando para perecer, para afundar. Mas pastor, o que fazer? O que fazer? Queridos,
Onde é que Jonas se encontrava? A Bíblia diz que ele pagou, pois, a sua passagem, ele desceu para o porão do navio. Muitas vezes, o Jonas da nossa vida está lá no porão, está escondido. Você não sabe qual é esse Jonas, você não consegue detectar aonde é que está o Jonas. O Jonas, muitas vezes, irmãos, aqui, a gente está tratando metaforicamente como uma pessoa, mas nem sempre é uma pessoa. Muitas vezes pode ser uma pessoa, pode ser algum outro problema qualquer que a gente está ali se apegando. E tem pessoas, irmãos, que se apegam tanto com Jonas, que não quer se desfazer do Jonas, quer ficar com ele sempre ali do lado, sabe que está fazendo mal, sabe que está prejudicando, sabe que tem que se livrar, mas não deixa ele ali. O Jonas geralmente está escondido, ninguém está vendo, está lá no porão, escondidinho. Todo mundo que olhar para a sua vinda, não vê o Jonas. Quem tem que descobrir onde é que está o Jonas é você. É você. Vai atrás do Jonas. Descobre onde é que ele está. Faz igual ali o capitão do navio. Ele tinha aceitado o Jonas no navio, mas depois ele foi atrás. Descobriu onde é que o Jonas estava quietinho, dormindo. Ele disse: que tens, dormente? Levanta. Levanta. Nós precisamos, irmãos, tirar o Jonas do porão. E nós precisamos levar o Jonas para a proa. Lá no porão ele está escondido. Lá no porão ele está em lugar escuro. Lá no porão ninguém está vendo. Seus pecados estão, encobertos. Mas quando colocamos Jonas lá na proa, na luz, na claridade, você vê que as coisas começam a mudar. Observe aqui o versículo de número 8, onde eles disseram: olha, declara-nos tu agora. Estava na claridade, estava lá na proa. Declara-nos tu agora. A Bíblia Sagrada diz que Jonas começou a declarar. O Senhor diz, irmãos, se nós andarmos na luz, se na luz nós estivermos, não tropeçaremos. Não tropeçaremos. Não tropeçaremos. Porque na luz tudo fica claro. Quando eles levaram a Jonas para a luz, lá para a proa, tudo começou a se esclarecer. Jonas logo foi declarar quem era ele, de onde é que ele tinha vindo, porque aquele mal sobreveio sobre aquele barco, que a culpa era dele. Ele começou logo a dizer isso. Observem que tudo ficou claro, tudo ficou desvendado. Traga Jonas para a proa, traga Jonas para a luz, que tudo vai se esclarecer. E observe, quando tudo ficou claro, aí eles perguntaram: o que é que nós vamos fazer com tu e agora, rapaz? Jonas sabia que o problema era ele. Jonas tinha consciência que o problema era ele. Mas cadê que ele foi lá ali naquela prancha e pulou no mar? Cadê que ele diz: olha, o problema sou eu vou lá e vou pular, eu vou sair da sua vida? Não, irmãos, Jonas não fez isso não. Ele sabia que o problema era ele, mas ele disse: olha, me pegue e me lance no mar. Tem coisas, irmãos, que nós precisamos fazer. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos lutar. Jonas sabia que o problema era ele já tinha identificado o problema. Nós precisamos identificar o problema. Ele já tinha identificado qual era o problema, que era Jonas. Mas o problema sai sozinho, pastor? Não. Jonas pulou no mar sozinho? Não. É preciso que você tome coragem
Não fique apegado. Não, Jonas é tão bonitinho, deixa ele aqui. Não quero me desfazer de Jonas. Está lhe causando prejuízo, irmão. Desapega. Está causando prejuízo. Pega este Jonas, arremessa ele no mar. O mar vai se aquietar. O mar vai ficar manso, calmo. É preciso que a gente tenha coragem e tome uma providência. Pegue esse Jonas e arremesse ele no mar. Ele não vai sair sozinho, irmãos. O problema por si só, ele não vai sair da sua vida. É preciso que você tenha atitude. É preciso que você tome uma atitude. Tome uma atitude. Desfaça desse Jonas. Tira o problema, tira o empecilho, tira o entulho, tira o que está lhe atrapalhando. Porque tem pessoas, queridos, que até têm vontade de cultuar mais a Deus. Até tem vontade de estar mais na igreja. Até tem vontade de fazer mais a obra de Deus. Mas tem um Jonas atrapalhando. Tem um Jonas atrapalhando. Meus irmãos, que a gente abra os nossos olhos. Que a gente abra os nossos olhos. Eu poderia falar aqui da trajetória de Jonas. Foi lançado ali na baleia, passou lá 3 dias pregando e tal, aquela coisa toda, depois foi lá e ficou lá olhando a cidade ser destruída. Não, irmão, mas eu não vim aqui para falar disso, não. Eu vim aqui para dizer para você, para que você tire o Jonas da sua vida, que você também não seja o Jonas na vida de outra pessoa, porque muitas vezes a gente tem um Jonas na vida, e às vezes a gente é o Jonas. Que a gente possa, irmãos, meditar nesta palavra, que a gente possa selecionar o nosso ciclo de amizade, que a gente possa selecionar quem é que a gente coloca na nossa vida, quem é que a gente coloca na nossa casa. Às vezes a gente abre a porta da nossa casa para qualquer pessoa. Bateu na porta, é crente, abre a porta, e aí pronto, pode tomar conta. Não, irmãos, que a gente entenda, peça direção a Deus. Tem pessoas que adentram na sua vida, mas é um Jonas, é um atrapalho, é um tropeço. É um tropeço, só para atrapalhar. Que a gente possa aprender, irmãos, a andar com pessoas que vão contribuir para o nosso ministério, que vão contribuir para a nossa vida espiritual, que vão contribuir para que a gente vá morar no céu. Porque tem pessoas que só querem jogar para baixo. Você está até animado para fazer alguma coisa, aí ele vai lá e diz: não, pai, não vai dar certo esse negócio não. Faz não, moço. Faz não que não dá certo não. E você desiste. Queridos, ande com pessoa mais espiritual do que você. Pessoas que possam contribuir alguma coisa para a sua vida. Não ande com pessoas desanimadas, não ande com pessoas que queiram jogar para baixo, não ande com pessoas que só queiram que você se acabe, não, irmãos. Nós precisamos de pessoas que elevem a nossa autoestima. Nós precisamos de pessoas na nossa vida que vão contribuir para o nosso crescimento espiritual. Não queira um Jonas na sua vida, e não seja o Jonas na vida de ninguém. Amém? Deus que abençoe em Cristo Jesus. Deus que abençoe.